Gente boa, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Alguns anos atrás, o Dr. Francis Schaeffer, que já faleceu, um homem de Deus, ele usou uma expressão que diz o seguinte: você não deve constranger as pessoas naquilo que não é bíblico, mas você deve constranger as pessoas naquilo que é bíblico. É de Francis Schaeffer também a expressão de que nós não devemos ser menos bíblicos do que a Bíblia, nem mais bíblicos do que a Bíblia. Nós temos que ser bíblicos. Eu repito, não devemos constranger as pessoas com aquilo que não é bíblico, mas devemos constranger as pessoas com aquilo que é bíblico. Não devemos ser menos bíblicos do que a Bíblia, nem mais bíblicos do que a Bíblia. Nós temos que ser bíblicos. E ao ler a palavra de Deus agora, poucos versículos, e expor a palavra de Deus, que o Espírito Santo possa nos constranger. Eu não tenho a pretensão de ser mais bíblico do que a Bíblia, e também não quero ser menos bíblico do que a Bíblia. Eu quero apresentar para vocês aquilo que diz a Bíblia. Então não é o Domingos ou o pastor Domingos falando com vocês. É a palavra de Deus que diz o seguinte, Colossenses 3. Portanto, sempre que você lê um versículo e aparece, por exemplo, uma conjunção, o versículo começa com mas, e, porém, portanto, contudo, todavia. Isso significa que o autor do texto está nos chamando a atenção para alguma coisa que ele acabou de falar. Esse portanto, ele faz um link com o que ele falou anteriormente. E se você olhar antes do capítulo 3, versículo 1, você tem o capítulo 2. E o capítulo 2, ele termina dizendo no versículo 23, tais coisas com efeito, tem aparência de sabedoria, tem aparência, mas não é sabedoria de Deus, como culto de si mesmo, a ideia como religião de si mesmo, culto promovido pelo ser humano, como culto de si mesmo, falsa humildade, porque não é verdadeira humildade, falsa humildade, e de rigor ascético. O rigor ascético é aquele rigor que a pessoa tem uma atitude de autoabnegação, autodessacrifício, achando que pelo fato de colocar o seu corpo debaixo de um rigor, ele tem algum tipo de vitória contra o pecado. E nós podemos ver isso, por exemplo, na Idade Média. E vemos isso, por exemplo, em livros como o de Humberto Eco, por exemplo, O Nome da Rosa. E alguns outros livros que nos mostravam que os monges se flagelavam. Tá? Faziam votos de abstenção, votos de castidade, votos de pobreza, colocando o corpo numa situação de sacrifício, como se isso fosse um caminho para a verdadeira espiritualidade. E ele termina o versículo 23 dizendo o seguinte: não tem valor algum contra a sensualidade. E se você olhar um pouquinho antes, o apóstolo Paulo está combatendo algumas ideias erradas que existiam no contexto da igreja. Ideias fruto do agnosticismo e, ao mesmo tempo, ideias que eram fruto do judaísmo, onde as pessoas acreditavam que por práticas outras ou filosofias outras, elas podiam ter o conhecimento verdadeiro de Deus, podiam ter uma maturidade espiritual, podiam ter uma verdadeira espiritualidade. Então Paulo começa a dizer no versículo 8, que ninguém vos engane a respeito das filosofias, dos raciocínios falazes. Esses raciocínios falazes é aquilo que nós chamamos muitas das vezes de sofismas. É um raciocínio lógico que conduz a pessoa a uma conclusão errada. Por exemplo, alguém fala assim, Maria é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus.
Jesus é Deus. Logo, Maria é mãe de Deus. O raciocínio é lógico, mas a conclusão ela é errada. Tá? E quando você tinha, naquele contexto, haviam pessoas que eram sábias nos seus raciocínios, para induzir as pessoas ao erro. Então ele fala assim, cuidado, que ninguém vos prenda com as suas filosofias, com os seus raciocínios falazes. Por exemplo, quando a mulher fala assim, o corpo é meu, logo eu faço com o corpo tudo o que eu quero. Pode parecer lógico, mas a conclusão é errada. O fato do corpo ser meu, eu não faço com o meu corpo tudo o que eu quero. Então nós vivemos num mundo que nos conduz a conclusões erradas. Onde você percebe através do marketing, da propaganda. A propaganda vende produto, o marketing vende valores. Onde eu compro um carro, não apenas pelo produto do carro em si, mas pelo valor que o marketing dá, que aquele carro vai me tornar mais feliz. Que o fato de eu ter aquele cartão de crédito, eu vou ser mais feliz. O fato de eu morar naquele condomínio, eu vou ser mais feliz. Então eu compro não apenas pelo valor do produto, mas eu compro pelo valor subjetivo que é vendido através do produto, porque eu não estou comprando apenas um carro, uma casa, eu estou comprando felicidade. E assim é movida a nossa vida. E depois ele vai dizer, cuidado, que ninguém vos engane com as tradições, com os legalismos religiosos. E ele está falando do cerimonialismo judaico, de guardar dias, meses, festas, como a simples prática de atos religiosos, isso me torne mais próximo de Deus. Então hoje eu vim à celebração coletiva, eu vim ao culto. Então o fato de eu estar aqui, eu estou mais próximo de Deus. Eu contribuo financeiramente, eu participo da ceia do Senhor, eu fui batizado. Como se o cumprimento mero desses rituais, desses princípios religiosos, me levasse ao pleno conhecimento de Deus, à plena maturidade em Cristo, a verdadeira espiritualidade. E ele depois fala, cuidado com o misticismo. E o misticismo está baseado, onde a vida cristã, ela está baseada na intuição, na experiência. O Senhor me falou, eu senti, eu tive uma revelação. Isso é misticismo. É a vida cristã baseada na intuição humana, baseada na experiência humana, onde ele fala do culto aos anjos, das visões, etc. E aí ele termina com rigor ascético. E ele fala que essas coisas, elas não têm valor algum para nos conduzir ao pleno conhecimento de Deus. Elas não têm valor algum para nos conduzir à maturidade em Cristo. Produzir em nós homens e mulheres pré-adolescentes com uma mentalidade e um caráter segundo Cristo. Elas não têm valor algum para nos conduzir à plenitude da vida cristã, aquela vida que Jesus falou, eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância, e a palavra grega ali não é a palavra bios, que vem a nossa biologia, é a palavra zoé, que significa vida na sua existencialidade. É a vida que tem o pleno propósito, é a vida que tem o plena satisfação, é a vida que tem o pleno significado, é a vida que procede de Deus. Essa plenitude de vida, esse pleno conhecimento de Deus, essa produção de um caráter e de um pensar semelhante a Cristo, ela não vem pelas filosofias, ela não vem pela tradição religiosa, ela não vem pelas experiências místicas e espirituais, ela não vem pelo rigor ascético. E aí então ele começa o capítulo 3 dizendo, portanto, já que não é por essas coisas, portanto o que? É o caminho, onde nós podemos encontrar o verdadeiro conhecimento de Deus,
É o caminho onde nós podemos encontrar o verdadeiro pensar e caráter segundo Deus. É o caminho pelo qual nós podemos encontrar a plenitude de vida. Que caminho é esse? É Cristo. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, Colossenses 3,4, que a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Versículo 1, Cristo. Versículo 1, onde Cristo. Versículo 3, Cristo. Versículo 4, Cristo. Ou seja, em 4 versículos, o apóstolo Paulo cita 4 vezes Cristo. O livro de Colossenses é um livro que mostra a toda a suficiência de Jesus Cristo. É Cristo. Eu quero ter o conhecimento de Deus. É Cristo. Eu quero ter um caráter que agrada a Deus. É Cristo. Eu quero ter a plenitude de vida. É Cristo. Cristo, Cristo, Cristo e somente Jesus Cristo. Então, nesta manhã, eu quero falar que nós precisamos estar convictos em Cristo e focados em Cristo. Amados, nós corremos um perigo muito grande. E a história da igreja mostra isso. Quando você vai na Europa, vai nos Estados Unidos, você vai em lugares que foram berço do cristianismo, berço de missões. Você vai para a Grécia, na região de Corinto. Você vai lá, por exemplo, para Chipre, onde Paulo e Barnabé, era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. E você vai pegando as histórias do norte da África, onde Israel, a igreja surge em Jerusalém, se espalha pelo mundo. São lugares onde muito deles o cristianismo morreu. E aí você começa a investigar a história e descobrir o porquê. E aí você começa a descobrir razões. Os cristãos começaram a se tornar secularizados. Mundanos. Sabe o que é o secularismo? Sabe o que é um cristão secularizado? É aquela pessoa que fala assim, eu sou cristã. Mas ela vive como se Deus não existisse. Eu vou terminar dando aqui alguns exemplos daqui a pouco. Por exemplo, você ora pelo seu trabalho. Quando você acorda de manhã, você vai trabalhar, você agradece a Deus pelo seu emprego, você pede a Deus a direção para a sua vida no emprego, pelos relacionamentos no emprego, pelas suas tarefas no emprego, pela sua responsabilidade. A ética que te conduz na sua vida profissional é a ética de Jesus Cristo. São os valores éticos e morais de Jesus Cristo. O seu emprego é um meio para que através dele o nome de Deus seja exaltado na sua vida. Se você não ora pelo seu trabalho, se você no seu trabalho não tem uma ética cristã, se o seu trabalho não é um meio para que Deus seja exaltado através da sua vida, sabe o que significa? Que Deus não faz parte do seu trabalho. O seu trabalho é feito na sua competência, nas suas habilidades, no seu know-how, no seu conhecimento. Mas você não depende nem da capacidade, nem dos valores celestiais, nem você vê o seu emprego como uma vocação divina também. Como algo que Deus também te deu. E que faz parte da vocação divina de Deus para a sua vida. Assim como ser pastor, assim como ser missionário. O seu emprego é uma vocação divina também. Porque no contexto bíblico não existe. Isso é secular, isto é religioso. Paulo está combatendo um dualismo Platão, onde dizia que as coisas superiores do espírito, da alma,
elas são boas. As coisas inferiores do trabalho, do comer, do vestir, do beber, do corpo, elas são más. E elas são coisas estanques, distintas entre si, numa visão de departamentos, onde o momento que eu estou aqui é um momento espiritual, mas o momento do meu trabalho não é espiritual. Isso não é vida cristã. E à medida que nós vamos departamentalizando a nossa vida, à medida que nós vamos colocando segmentos diferentes, onde alguns Deus age, outros não, eu vou me tornando cada vez mais mundano. Isso vai matando a igreja de Jesus Cristo. Porque nós nos esquecemos que antes de ser um profissional, eu sou um cristão. Antes de ser uma mulher, eu sou uma cristã que é nova criatura em Cristo Jesus. Antes de ser um homem, um cidadão, eu sou um cristão. Então a minha identidade, ela está linkada com Cristo. Por isso que Paulo começa o versículo 1 dizendo: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. E ele chega no versículo 4, e ele fala assim: quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a sua vida. Você já ouviu aquela pessoa dizendo: se não fosse o meu emprego, eu estaria perdido. Se não fosse isso, peraí. O que é a sua vida? Agora, é interessante, ele fala assim: portanto, se foste ressuscitado. Agora, ninguém é ressuscitado sem primeiro ser sepultado, sem primeiro morrer. Então, ele está escrevendo para cristãos. Se você abrir a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 6, olha lá Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Ele fala assim, Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou porventura ignorais, Romanos 6, 3, que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, Romanos 6, 3. Ele faz uma pergunta, e ele fala assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Deixa a sua Bíblia aberta aí, Romanos 6, 3 e 4. O que Paulo está dizendo? O dia que você se arrependeu do seu pecado e pecados. Porque a Bíblia fala que todos nós, todo ser humano nasce pecador. Você vê lá as nossas netas, a Gabi, a Júlia, lindas, juntamente com a Ana Esther e a Manu, que vai nascer do Guilherme, as 4 netas mais lindas do mundo. E o Samuel, o neto mais lindo do mundo. Só que esses netos lindos, eles têm no seu DNA uma marca, está escrito assim: Made in Adão. Tá? Sabe o que significa? Eles nascem com uma natureza pecaminosa. Você não precisa ensinar vaidade, mentira, birra, nada. Você se esforça para ensinar o que é bom. E você, pai e mãe, sabe disso. Porque a Bíblia fala que a inclinação dessa natureza pecaminosa é a inclinação contra Deus. Eles nascem anti-Deus. Essa é a tendência natural do ser humano. Por isso que a Bíblia fala, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos, ou seja, separados, estão da glória, da presença de Deus. E ele continua, fala, Romanos 3, no versículo 10 em diante: não há justo nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem. Aí um dia, alguém nos apresenta o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que, segundo 1 Coríntios, capítulo 15, 1 a 4, tem na sua essência a mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Essa é a essência do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, para quê? Para dizer que não foi uma vítima da história. Ele morreu para que se cumprissem as Escrituras. Ele foi sepultado. E ele ressuscitou ao 3º dia,
segundo as Escrituras. E aí Paulo fala em Romanos 1:4. Capítulo 1, versículo 4, que a ressurreição autenticou que verdadeiramente Jesus Cristo é o Salvador, é Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então o Evangelho me traz a boa nova, de que todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele tem a vida eterna, mas também ele traz a má nova, a má notícia, de que aquele que nele crê, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36, quem nele crê tem a vida eterna, aquele que não crê não vê a vida eterna e a ira, e ele permanece debaixo da ira de Deus. O mesmo Evangelho que traz uma mensagem de salvação, ele traz uma mensagem de condenação. Salvação para quem crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Condenação para quem não crê. Então você ouve essa mensagem, você se arrepende de uma vida autossuficiente de Deus, se arrepende de uma vida onde você confia que tem méritos para chegar a Deus, e pela fé, você toma a decisão de confiar em Jesus, sabendo que é através de Jesus que Deus te aceita, Deus te perdoa, como fruto da sua própria graça. Quando isso acontece, a Bíblia fala que você se torna filho de Deus em Cristo Jesus. João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E aí o versículo 13 fala, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, mas nasceram de Deus. Aí um dia, por obediência à ordem de Jesus, você decide ser batizado. E o batismo nas águas é o público testemunho do arrependimento dos pecados e da fé em Jesus. E aí Paulo em Romanos 6 traz essa figura. Quando você mergulha nas águas, você está dizendo, eu morri com Cristo. Morri com Cristo para quê? Efésios 2, 1-3. Ele fala que vocês estão mortos nos vossos delitos e pecados. E o que Paulo fala ali? O que é morte espiritual? Eu ando segundo a minha vontade, ando segundo os meus pensamentos, ando segundo os meus desejos. Uma vida de rebeldia, de indiferença, de autossuficiência de Deus. É a minha vontade, é o meu pensar, é o meu desejo. E você fala, eu morri em Cristo, para o meu eu. E quando você levanta das águas, você fala, eu ressuscitei, eu nasci em Cristo. Por isso que 2 Coríntios 5,17 fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu nasci em Cristo, por uma vida, onde Cristo é a minha vida. Não é mais o meu pensar, é o pensar de Cristo. Não é mais a minha vontade, é a vontade de Cristo. Não é mais o meu desejo, é o desejo de Cristo. Aquele homem que vivia segundo a sua vontade, o seu pensamento e o seu desejo, morreu. Agora existe uma nova criatura, com a vontade, o desejo e os pensamentos de Deus. Queridos, se existe uma das horas mais dramáticas, é a hora do sepultamento. O sepultamento, ele marca um fim. Alguns anos atrás, eu tenho ido a Angola, eu nasci em Angola, depois fui morar em Portugal, saí no contexto de guerra civil em Angola, com meus 17 anos, fui morar em Portugal. Primeira nacionalidade minha foi portuguesa, porque Angola era Portugal na época. E quando Angola se tornou independente, eu estudava em Lisboa, morava em Portugal. Mas parte da minha família mora em Angola e tem outros espalhados pelo mundo afora. E uma das viagens que eu fiz para Angola foi no sepultamento de um irmão meu que morreu com um tiro, além de outras pessoas que faleceram. E eu me lembro que no dia que nós estamos no cemitério, tem o culto, prego no culto do sepultamento, do velório do meu irmão.
Vamos para o cemitério. E a minha mãe está forte durante todo o tempo, sofrendo muito pela morte de um filho. E não era o primeiro filho. E numa outra época, na mesma semana, ela perdeu a mãe e perdeu o irmão por falecimento. E nós estamos ali no cemitério, e ela está forte. Dona Lídia, cabeça erguida, triste, mas forte. Mas na hora que o caixão começa a descer, e aquelas pás de terra começam a cair, naquele cemitério, ela gritou, Nando! E ela caiu. Porque ali dizia, acabou. Enquanto o corpo está ali, dá aquela impressão que a pessoa está presente. Quem sabe, qualquer hora vai se levantar, vai dizer alguma coisa. Mas na hora que aquele corpo é sepultado, cai a ficha, acabou. Recentemente eu estava num sepultamento em São Paulo, de uma irmã da igreja que sepultou o marido, Edith. Quando o corpo de João Bosco é colocado no chão, tampa, Edith está olhando, e nós falamos, Edith, vai embora. Ela fala assim, pastor, eu não quero deixar João Bosco sozinho. Falou, Edith, acabou. E aquela mulher, a cada 5 passos que dá, ela para e olha para trás. Como num sentimento profundo de tristeza, que está deixando algo para trás. Essa figura que Paulo usa. Em Cristo, o nosso velho homem acabou. Ele foi sepultado. Por isso que Paulo fala assim, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7. E o corpo de morte que Paulo está falando é o velho Paulo sem Cristo. E ele fala, graças a Deus, porém, Romanos 7, 24, por meio de Cristo Jesus, que eu sou livre deste corpo. E aí Paulo então em Romanos capítulo 6, versículo 4, ele diz o seguinte, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Essa é a convicção que nós temos que ter. Nós somos em Cristo novas criaturas. Nós somos em Cristo novas criaturas. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Se você ainda não está em Cristo, você é uma velha criatura, morto nos seus delitos e pecados. E aí quando você olha lá em Colossenses capítulo 3, quando ele fala assim, versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Ou seja, você é eleito de Deus, você é santo, é amado de Deus. Você pertence a Deus, eleito de Deus. Santo significa separado do mal para ser consagrado a Deus. Amado, porque você é objeto do amor de Deus. Em Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que eu sou e você é. Pessoas que são em Cristo Jesus novas criaturas. Pessoas que são em Cristo Jesus eleitas por Ele. Santas, no sentido de consagradas para Ele. Amados, no sentido que somos objetos não como coisa, mas como sujeitos do amor de Deus. Então essa é a primeira parte da mensagem. Nós precisamos ter a convicção da nossa identidade. É uma cosmovisão bíblica. A cosmovisão, ela vem, o que é mundo? Quem sou eu no mundo? Para que eu existo no mundo? A resposta a essas 3 perguntas levam
aos meus pensamentos e às minhas crenças. Os meus pensamentos e as minhas crenças geram os meus hábitos e os meus comportamentos. Os meus hábitos e comportamentos produzem o meu caráter e o destino da minha vida. E aí eu organizo a minha vida para manter aquilo que eu creio que é o destino da minha vida. Se você tem a convicção que você é cristão, o mundo é criado por Deus. Existe um mundo como sistema satânico. João 17, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos no mundo como criação, mas nós não somos do mundo. Como um sistema filosófico, de ideologia, de estilo de vida que é contrário ao caráter e à vontade de Deus. Quem sou eu? Em Cristo, uma nova criatura. Para que eu vivo? Para que dia após dia eu possa conhecer mais de Deus e Deus seja conhecido através da minha vida. Você tem convicção disso? Essa é a sua convicção. Essa é a sua cosmovisão bíblica. É essa visão de mundo, de ser, de missão, que produz os seus pensamentos e crenças, que geram seus hábitos e comportamentos, e para o qual você organiza a sua vida. Aí então termino com a segunda parte. Se você tem essa convicção, então você deve ter o foco da sua vida em Cristo. Essa palavra foco está muito em voga. Se você pegar, por exemplo, o livro de Daniel Goleman, escrito para o mundo corporativo, você vai ver que ele vai dizer que o importante é foco. E você ouviu muito isso nos esportes, em muitos lugares. Você não pode perder o foco. Qual que é o foco da sua vida? Se você verdadeiramente é cristão, foi ressuscitado em Cristo, Paulo te dá o foco. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta, ou seja, está dentro de Cristo e Cristo dentro de Deus Pai. É em Cristo que a nossa vida é nutrida, é em Cristo que a nossa vida está segura, essa ideia de oculta, é em Cristo que a nossa vida é nutrida, é em Cristo que a nossa vida é segura, é em Cristo que nós temos a nossa identidade. Por isso que ele usa lá, mais no versículo 4, ou melhor, no versículo 7 de Colossenses 2, ele fala nele radicados. Essa palavra nele radicados, Colossenses 2, 7, é como uma árvore cujas raízes estão fincadas no solo. Então, esse radicados é a figura de uma raiz, de uma árvore, cujas raízes fincadas no solo, tira do solo todos os nutrientes que ela precisa. Então, nós estamos radicados em Cristo. Eu sou a videira, diz Jesus. Nós somos os ramos enxertados na videira, que tira da videira os nutrientes da sustentação da nossa própria vida cristã. Ele fala, nele edificados. É como um edifício sendo construído. E aí Pedro fala assim, vós sois casa espiritual. Como um edifício, pedras vivas, edificadas em Cristo. Olha lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, quer olhar? Olha lá. Isso é a sua identidade em Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, ele fala também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual.
para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Nós estamos sendo edificados em Cristo para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Quer saber quais são esses sacrifícios? Vá para a Bíblia. Romanos 12, 1 e 2. Os nossos corpos, a nossa vida consagrada a Deus, é um sacrifício espiritual agradável a Deus. Hebreus 13. Lábios que confessam o nome de Cristo. A mútua cooperação são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Filipenses 4,19, as nossas contribuições, ofertas financeiras para o sustento da obra de Deus e para ajudar outros, é um sacrifício espiritual agradável a Deus. Romanos capítulo 15, a conversão de vidas convertidas pelo Evangelho de Cristo, é um sacrifício espiritual agradável a Deus. Apocalipse 8, as nossas orações sobem como incenso na presença de Deus, como um sacrifício espiritual agradável a Deus. Salmo 51, um espírito contrito, um coração quebrantado, são como sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Ou seja, é tudo aquilo que você faz em Cristo para Deus. Então nós somos edificados para oferecermos, o sacerdote, ele está ao serviço de Deus, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Ele usa uma outra expressão, nele, radicados, árvore com a raiz, edificados, uma construção, e ele fala, e nele confirmados. Essa palavra confirmados na fé é como um documento que você ratifica. Os meus filhos moram fora e eles deixam o pai como procurador. E de vez em quando eles falam assim, pai, preciso ir no banco, fazer não sei o quê. Esses dias o outro filho meu falou, preciso ir na faculdade. E aí eu chego lá no banco, e aí eu falo assim, estou tratando coisa, por exemplo, do Guilherme ou da Lídia, sei lá quem for. E a pessoa fala assim, quem é o senhor? Fala assim, eu sou pai do Guilherme e da Lídia. E a pessoa fala assim, e daí? Eu falei daí que eu sou o procurador do Guilherme e da Lídia, do meu filho, então posso falar por eles. E ele falou, documento. Aí eu tiro um documento do cartório, que está lá, eu, Guilherme, eu, Lídia, eu não sei quem, autorizo, então dou todos os direitos, as prerrogativas a Domingos Mendes Alves, de tratar as coisas em meu nome, não sei o que e tal. Aquele documento é um documento ratificado, confirmado, de tal forma que a pessoa que lê, depois que ela lê, ela aceita que eu seja representante legal daquela pessoa que me imputou, que me creditou esta responsabilidade. Em Cristo nós somos confirmados na fé. O próprio Espírito Santo é o carimbo de que nós pertencemos a Deus. Então não posso ter dúvida se eu sou cristão, se verdadeiramente eu creio em Cristo. E assim eu tenho que viver com foco, de buscar e pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Provérbios 2, versículo 2, 3 em diante, ele fala assim, buscai a sabedoria como vocês buscam as riquezas. Porque aquele que busca a sabedoria encontra o temor de Deus. O que é buscar e pensar nas coisas do alto? É buscar e pensar naquilo que tem os valores eternos. É buscar e pensar naquilo que tem os valores de Deus. Olha lá uma última passagem, antes de eu concluir com um desafio para vocês. Vai lá para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Ele fala assim, texto bem conhecido de todos nós. Mateus capítulo 6, versículo 31. Ele fala assim, Mateus 6, 31.
Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos. Segundo Colossenses 3, essas são as coisas aqui da terra. São as coisas que estão linkadas com as nossas necessidades básicas, primárias, imediatas. Versículo 32, porque os gentios e que procuram tais coisas, essas coisas são o foco daquelas pessoas que verdadeiramente não são cristãs. Gentio é o pagão, é o incrédulo. Ele vive na sua vida, a sua vida ele vive com foco nas coisas desta terra. Ele fala, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, comer é importante, beber é importante, vestir é importante, trabalhar é importante, ter saúde é importante, mas isso não é o foco da vida do cristão. Qual é o foco da vida do cristão? Versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Sabe o que é buscar o reino de Deus? A palavra buscar que ele está usando em Colossenses e que ele está usando aqui é como alguém que persegue uma coisa tenazmente, perseverantemente até encontrar. É uma busca perseverante de alguém que está procurando algo precioso. Como aquela parábola que Jesus conta da mulher que perde uma moeda, uma dracma, e ela revolve toda a casa, ela levanta móveis, tapetes, tudo, até encontrar a moeda. Não é simplesmente alguém que dá uma vista de olhos, é alguém que perseverantemente está procurando alguma coisa que perdeu. Esse dia eu estava lendo umas cartas que os meus filhos escreveram em 95, quando eu estava fazendo uma viagem para os Estados Unidos. E tinha uma carta do Henrique que diz assim, eu fico com raiva quando o pai viaja. Tá? E eu lembro que um dia eu ia viajar para Angola. Eu acordo de manhã cedo, cadê o Henrique? O Henrique sumiu, 95. O Henrique está com 13 anos. Cadê o Henrique? No dia anterior, nós tínhamos ouvido uma conversa de que o Henrique estava pensando em visitar uma menina, que não era Poli, numa outra cidade, mais ou menos, uns 30 quilômetros de Ribeirão Preto. Eu falei, o Henrique foi para lá. E eu pego o carro, preciso procurar Henrique. Só que eu preciso ir para o aeroporto, tem passagem, mas qual que é o mais importante naquela hora? Encontrar Henrique. Eu vou para Brodowski. Vou para a casa da menina, Henrique não está. Volto para Ribeirão, Henrique não chegou. Vou de novo para Brodowski. E o tempo passando de ir para o aeroporto. E começou a me dar uma angústia. De repente eu estou vindo de Brodowski, na rodovia. Do outro lado da rodovia, Henrique descalço, numa estrada quente, subindo uma rodovia em direção a Brodowski. Tá? Na hora que eu vi o Henrique, eu paro o carro. Eu falei, meu filho, o que aconteceu? Ele falou, pai, fui assaltado. Porque ele pegou o ônibus errado, desceu num encruzamento, e ele estava indo a pé. Mais ou menos tinha uns 12 quilômetros ainda para andar. E assaltaram ele, tiraram tênis, não sei o quê, e ele está indo a pé. Eu falei, Henrique, o que você fez? E eu, no momento, abracei ele, e eu desatei em choro. Fomos para casa. Quando eu cheguei no Rio, onde ia ter a conexão do voo, eu tive uma crise tão grande de dor de cabeça, que as pessoas que me hospedaram acharam que precisavam me levar para o hospital. Pela tensão emocional de procurar Henrique. Esse buscar é isso. É você buscar alguma coisa que é preciosa. E você busca até achar, mesmo que seja necessário deixar a viagem ou qualquer outra coisa de lado. Ele fala, busca o reino de Deus. O reino de Deus é a soberania de Deus na sua vida. Busque a justiça, é uma vida conformada com o caráter.
com os padrões de Deus. Pensa, foca as coisas lá do alto. Esse pensar, é o mesmo texto de Filipenses 2, quando ele fala no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe o que é esse sentimento ali? É a disposição mental. Qual era a disposição mental de Jesus? Se fez servo para obedecer o Pai até morte e morte de cruz. E Jesus estava tão focado em obedecer o Pai, que quando em Mateus, Pedro fala, não vai para Jerusalém, porque Jerusalém te espera, cruz. Jesus fala para Pedro, arreda Satanás, porque cogitas das coisas dos homens e não de Deus. Qual eram as coisas dos homens ali? Era fugir do propósito de Deus, que era a cruz. E qual era a coisa de Deus? É ir ao fim, mesmo que necessário fosse cruz. É essa disposição mental que nós temos que ter de Cristo. Agora eu quero fazer um desafio e vou usar 3 ilustrações aqui. Uma delas, a ilustração de time de futebol. Alguns de nós torcemos por time. Você sabe o dia que o seu time vai jogar. Você sabe dizer de cor, desde o goleiro até o atacante, quem são os jogadores do seu time. Você é capaz de dizer quem não vai jogar. Se está lesionado, se está por causa de cartão, ou o que está acontecendo. Você é capaz de dizer quem está pendurado. Por exemplo, São Paulo vai jogar hoje, eu sei que o Hernani está pendurado, o Prato está pendurado, que se levar o segundo cartão amarelo, sei que o Renan está pendurado, e eu sei que o Lugano está pendurado. Então, se o Hernanes e o Prato levar o segundo cartão amarelo, não joga contra o Corinthians. Se o hábito foi corintiano hoje, vai dar cartão amarelo para o Hernanes e para o Prato. Tá? Então, eu sei disso. Tá? Você compra camisetas do time, e algumas caras para caramba. Quando tem um jogo importante, geralmente você agenda compromissos antes ou depois do jogo. Se você tiver visitas, você convida as visitas para assistir o time. Você faz o mesmo com oração? Você faz o mesmo com estudo bíblico? Você faz o mesmo com compromisso com a igreja, como culto? Quem é o time de Jesus? Você sabe dizer quem eram os 2 apóstolos de Jesus? Você sabe dizer quem levou o cartão vermelho no time de Jesus? Quem é o time de Jesus? Quantas vezes nós não viemos num culto porque recebemos visita? Deixamos de assistir o jogo do nosso time porque recebemos visita? É que o nosso foco está errado. Nós focamos as coisas da terra e não as coisas lá do alto. Quer ver um outro exemplo? Tem pessoas que todo dia assistem novela. Você sabe direitinho toda a história da novela. Você já sabe o que vai acontecer amanhã, na segunda-feira. Conhece o nome dos personagens. Antes de começar, você sabe o horário certo. Tem alguns que se saem de casa, deixam gravando, para na hora que chegar, ver. É a mesma coisa o jogo. Se eu não vi o jogo, no dia seguinte eu vou ver o canal que vai passar o VT para ver o VT. Se eu não vier no culto, no dia seguinte eu vou procurar saber qual que é a mensagem. Que coisas importantes foram tratadas na igreja? Todo dia eu tenho tempo para ler Bíblia. Todo dia eu separo um tempo para orar. Ah, não tenho tempo, mas tenho para novela.
Porque as coisas da terra são mais importantes para mim do que as coisas lá do alto. Esses dias fui num shopping, tinha um cachorrinho andando no colo de um casal de óculos. O cachorro tinha óculos de sol. Tinha chuquinhas, acho que era uma cadelinha, tinha chuquinhas, vestido, botinhas. E o casal todo vaidoso no shopping. Aí algumas pessoas tiravam foto. E aí alguém falou, que lindo. Eu pensei comigo, que ridículo. Que humilhante para o cachorro. Tá? Que ridículo. E a pessoa achando lindo. Eu tenho na minha igreja pessoas que quando vão viajar, eles querem saber se a cidade que eles vão, o hotel aceita cachorro. Se o restaurante aceita cachorro. Eles preparam tudo. Não importa se vai gastar dinheiro na hospedagem do cachorro. Não importa se o avião, como o cachorro, ele precisa ir. E se o cachorro não vai, tem um hotelzinho, tem veterinário. Ele cuida de tudo. E é capaz de todo dia ligar lá para a hospedagem que o cachorro está, para saber notícias do cachorro, e falar, põe o cachorro aí no telefone, e ela fala assim, uau, 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 e o cachorro lá, uau, uau, fala assim, uau, 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 fala assim, falei com o cachorro, falou o quê? Ele disse para mim que está bem, mas está com saudade. Você tem a mesma preocupação com as coisas de Deus quando viaja? Se você vai passar um mês numa cidade, por exemplo, de férias, você procura saber se tem alguma igreja. Mas você fala, domingo estou de férias. Crente de férias não vai à igreja. Você leva a Bíblia na sua mala, na sua bagagem. Você procura saber se na sua agenda vai ter um tempo de oração. Todo dia, você liga para Jesus para saber como Jesus está. Queridos, o nosso foco, geralmente é um foco nas coisas da terra e não lá do alto. É muito comum eu ouvir, fulano está desanimado. Eu falo, cadê o fulano? Tem um mês que eu não vejo no culto, pastor está desanimado. Mas eu vejo no Facebook que fulano foi de férias para Punta Cana. Que ele está indo no jogo de futebol, que ele está trabalhando. Eu vou numa festa, ele está numa roda, na festa ele está dando risada. Ele está desanimado para se congregar. Ele está desanimado para ler Bíblia. Ele está desanimado para orar. Mas ele não está desanimado para as coisas dessa terra. Porque quando verdadeiramente a pessoa está desanimada, ela tem desânimo também para as coisas desta terra. Eu acredito sim, crentes que entram em depressão. Eu acredito sim, crentes que entram em tristeza e desânimo profundo. Mas o desânimo profundo é um desânimo para tudo e não apenas para as coisas lá do alto. O desafio que eu quero te fazer é que você precisa cada dia tomar uma decisão. Agora, quando você fala assim, Domingos, como é que o meu emprego, como é que o dinheiro, como é que o meu corpo, como é que os meus relacionamentos podem ter o foco lá do alto? Quando você, no seu emprego, no cuidado do seu corpo físico, da sua saúde, nos seus relacionamentos, na gestão dos recursos financeiros, etc., em qualquer área, na família, na educação dos filhos, quando você está buscando as coisas lá do alto, sabe como é que você age com essas coisas? Você ora por elas. Então você ora pelo seu emprego, você ora pela sua saúde, pelas suas finanças, pelos seus filhos, pelo seu lazer, você ora por elas. Segunda coisa, você administra estas coisas segundo os valores éticos de Cristo. Porque buscar as coisas do alto é fazer as coisas de uma maneira que esteja relacionado com Cristo.
Então você vai gerir o seu corpo, sua saúde, o dinheiro, tudo de acordo com os valores éticos e morais em Cristo. E se você tem uma dúvida, leia Mateus capítulo 5, 6 e 7, que você tem um resumo da ética cristã. Um resumo como o filho do reino deve viver. Então você gere todas as coisas segundo os princípios de Jesus. Mateus 5 e 6, famoso Sermão do Monte, você tem um resumo. E a terceira coisa, você tem todas estas coisas, não como um fim, mas como um meio, para que o nome de Deus seja exaltado através de todas essas coisas. Então, quando você fala assim, quero ganhar mais, não é porque eu quero ter mais somente para mim, mas porque eu quero também investir mais no reino de Deus e eu quero investir mais em vidas também. Quando você fala assim, quero um emprego melhor, não é simplesmente uma satisfação pessoal. É porque eu quero um emprego melhor, porque eu quero ter mais liberdade, mais qualidade de vida, para ter tempo também, para que eu possa me envolver com ministérios no contexto da igreja local. Você começa a ver todas as coisas, não como um fim, mas como um meio, para que Deus seja servido em tudo que você é, em tudo que você tem, em tudo que você faz.